Fala pessoal, Luiz Eduardo de novo aqui. Vamos para mais uma aula de Dart aqui. E agora nós vamos falar sobre operadores lógicos. Essa aula vai ser bem rapidinha, que é um complemento da aula anterior. Inclusive, na aula anterior, voltando aqui na aula 3, né, nós falamos sobre operadores de comparação e assim ficou o nosso último código, né? Mas eu falei um pouco sobre font ligatures, né? Eu vou ativar a minha font ligature por padrão. Quando eu salvar, você vai ver que ficou um pouco diferente. Olha só como ficam os símbolos quando o font ligature está ativado. Mas não estranhe. Seguindo a aula conforme a gente fez aqui, o font ligature de vocês estando ativado ou não, vocês podem seguir a aula normalmente, beleza? Eu vou deixar ativado para você ver a diferença de como fica, mas o resultado é o mesmo, só o resultado visual que vai mudar para a gente. Daqui para frente nós vamos usar assim. Fiquem à vontade de configurar a fonte ligature de vocês, assim como eu expliquei na aula anterior, beleza? E vamos agora falar sobre operadores lógicos. Operadores lógicos é quando a gente verifica duas operações. Nesse caso, eu vou dar o print aqui dessas duas variáveis que eu já deixei pré-criado aqui antes de a gente começar as aulas, beleza? Eu vou colocar aqui a variável valor 1 e vou colocar aqui a variável valor 2 e vou botar o ponto e vírgula no final. Nós primeiros vamos comparar se uma é verdadeiro e se a outra também é verdadeiro. Como que a gente faz essa comparação? Eu quero verificar. No caso, a variável valor 1 ela é verdadeira. A variável valor 2 ela é falsa, mas eu quero fazer essa comparação. Eu quero ver se uma e a outra são verdadeiras. Então, nesse caso, eu vou usar esse símbolo do E comercial duas vezes. Então esse símbolo vai verificar essa é verdadeira e essa também é verdadeira. Nesse caso, a gente já sabe qual é a resposta que vai dar, né? Eu vou executar aqui o arquivo da aula 4 e ele colocou para a gente false, porque aqui ele verifica se uma e a outra são exatamente do mesmo valor. Nesse caso, a gente sabe que não é, né? Agora, se eu quero verificar, eu vou duplicar essa linha. Se uma ou outra for verdadeira, ou seja, uma delas tem que satisfazer a condição de ser verdadeira. Uma ou outra. Então, nesse caso, eu uso o sinal de duas barras invertidas aqui. Ó. Por que a gente vai usar para essa comparação? Aqui, vou salvar, vou executar e ele colocou verdadeiro, colocou true. Por que ele colocou verdadeiro? Porque isso daqui, eu vou até colocar um comentário aqui, ó, que é uma, aqui assim, e outra. Nesse caso dessa comparação aqui, eu estou verificando se uma ou outra, entendeu? Então, toda vez que uma ou outra atinge satisfazer a comparação de ser verdadeiro, essa comparação aqui vai retornar verdadeiro. Agora, se uma e a outra precisam ser exatamente iguais, aí aqui ele vai retornar falso se todas as variáveis aqui não satisfizerem essa condição, tá certo? Agora, eu posso também fazer uma comparação simples aqui, ó. Eu posso escrever a palavra print aqui que nós vamos precisar e eu pergunto assim: a variável valor 1, ela é verdadeira? Se eu executar aqui, opa, ela é verdadeira, porque ela está aqui como verdadeira, né? Mas e se eu quiser inverter o valor dessa variável? Eu simplesmente coloco um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, desculpa, um ponto de exclamação no início da variável. Quando eu salvo e executo ela aqui, ele vai dar falso, porque esse ponto de exclamação no início da variável, eu estou dizendo para o Dart que eu estou invertendo o valor dela. Se ela é verdadeira,
que é o caso da variável valor 1, ela vai virar falsa na hora que eu imprimir. Mas, se a variável valor 2 ela é falsa e eu coloco o ponto de exclamação no início, quando eu executar ela, ela vira verdadeira. Então, para isso que serve esse sinal de exclamação. Existe também a possibilidade da gente colocar um ponto de exclamação no final de uma instrução, mas isso não está se referindo mais a operadores lógicos, está se referindo a uma outra operação no Dart. Mas isso, então, a gente vai ver mais para frente porque é outro assunto. Para operadores lógicos, essa foi a aula de hoje, tá bom? Ignore esse warning que vai estar dando aqui no meu VS Code. Talvez é alguma configuração que eu mexi na aula anterior para mostrar para vocês que deu essa opção aqui. Mas vocês viram que o nosso código está funcionando tudo direitinho, está funcionando bonitinho. Como sempre, eu vou deixar no GitHub para vocês. E não posso esquecer dos recadinhos, né? Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, se inscreverem no canal e também ativar os sininhos aí. Deixa nos comentários também, dizendo aí o que vocês estão achando da aula, sugestões, que vai ser muito bom aqui para a gente poder ir melhorando cada vez mais, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!